Nesta edição, a cobertura do Prêmio Personalidade da Tecnologia 2012, uma iniciativa do CESP para marcar o 11 de dezembro, quando se comemora o Dia do Engenheiro. E na entrevista, um bate-papo com o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. E agora, balanço e perspectivas na sessão No Ponto. Eu gostaria de falar um pouco da gestão metropolitana. Nós discutimos no nosso projeto Cresce Brasil, Mais Engenharia, Mais Desenvolvimento, a questão da região metropolitana. Quando eleito um prefeito, nós temos que pensar muito que não é só aquela prefeitura da capital que deve ser levada em conta. Nós temos que levar em conta toda a região metropolitana, porque nós precisamos trocar informações, nós precisamos trocar discussões a respeito do assunto. Por exemplo, nós precisamos falar de saneamento, nós precisamos falar de enchentes, nós precisamos falar de mobilidade, transportes, nós precisamos falar de coisas que interferem em toda a região metropolitana. E nós precisamos cada vez mais nos unir, os prefeitos da região, escutar um pouco as nossas discussões, para que nós possamos, tirando de lado, deixando de lado o lado partidário e colocando o partido da população, o partido do desenvolvimento, o partido da qualidade de vida na discussão de todos nós. Então eu acho que nós deveríamos abrir uma discussão bastante interessante, aquela que nós já fizemos atrás, através do Cresce Brasil, apresentando aos nossos candidatos, aos nossos prefeitos agora, prefeitos eleitos, que a região metropolitana deve ser tratada de uma forma ímpar, de uma forma que os prefeitos se falem, que as coisas aconteçam, que permeiam pelas prefeituras, que dê certo para nós, todos, que moramos na grande metrópole, a oportunidade de termos qualidade de vida, oportunidade de empregos, oportunidade de interface entre as áreas e, sem dúvida nenhuma, mais desenvolvimento e crescimento. A gestão metropolitana deve ser tratada de uma forma de uma metrópole, em que tem uma relação, tenha tentáculos e tenha a possibilidade de nós entendermos que aquela prefeitura pequena com aquela prefeitura grande, se juntarem, dão uma prefeitura muito boa. Então, parabéns aos prefeitos eleitos. Parabéns ao conjunto de prefeituras que fazem parte das regiões metropolitanas, em particular da capital de São Paulo. Contem com o nosso sindicato, contem com os nossos engenheiros e vamos ajudar com que cada vez mais nós tenhamos mais alegria, mais qualidade de vida e mais oportunidade a todos nós. Dando sequência ao Jornal do Engenheiro, nesta edição, a entrevista conversa com o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que estará conosco falando sobre desenvolvimento, desindustrialização, desnacionalização, os desafios do país, dos quais ele é um grande estudioso. Vamos falar um pouquinho sobre a importância da educação para o desenvolvimento do país. Nós tivemos recentemente o nosso 8º Congresso Nacional dos Engenheiros, o qual o senhor esteve presente, falando sobre alguns temas, que nós vamos falar daqui a pouquinho, mas um deles era a importância da educação para o desenvolvimento do país. A nossa CNTU, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados, tem a campanha Brasil Inteligente, cujo foco é educação para o desenvolvimento. A sua opinião, embaixador? Eu acredito que esse é um tema fundamental. O processo de educação, ele tem como finalidade transformar as pessoas, né? Quer dizer, fazer com que elas se tornem cidadãos, por um lado, né? Se tornem trabalhadores, e quando eu digo trabalhadores, no seu sentido mais amplo, né? Que inclui desde os engenheiros, advogados, aos trabalhadores, aos jornalistas, enfim, aos operários, né? E, finalmente, a transformação do indivíduo, né? Num ser humano cultural, capaz de apreciar as manifestações culturais.
De um ponto de vista, digamos, do segundo aspecto, que é, digamos, do trabalho, que é se transformar num indivíduo produtivo, né, que produz para a sociedade, é de grande importância a questão da engenharia e a questão do investimento. Porque os indivíduos, para trabalhar, eles necessitam estar ligados a organizações produtivas, a fábricas, a empresas, assim por diante. Então, se há um descompasso entre a formação, digamos, de engenheiros, para ser específico, já que é o Jornal do Engenheiro, né, e o investimento, isso é, as oportunidades de trabalho na construção pesada, na construção civil, em obras de engenharia em geral, né, aqueles indivíduos terão sido treinados, mas não poderão trabalhar, não poderão utilizar o que aprenderam. Então é extremamente importante que haja ao mesmo tempo que se forma a mão de obra, que se criem oportunidades para a mão de obra. Mão de obra no seu sentido mais amplo, né? Desde os embaixadores até os bombeiros e assim por diante. Todos os atores importantes. Todos, né? Os indivíduos que trabalham, né? Todos aqueles que não vivem de renda. Que é interessante, né? Não é? Os que vivem de renda, que não trabalham na realidade, né? Embaixador, talvez outra face dessa mesma moeda do qual o senhor tratou é que, às vezes, o indivíduo se forma em com determinado conteúdo, mas este conteúdo não é o que a sociedade mais precisa, ou seja, aquele trabalhador qualificado para as necessidades. Esse problema aí, como resolver também? Esse é também um desafio muito grande, porque como a sociedade vai evoluindo, surgem novas tecnologias, novas atividades, o que às vezes o sistema educacional está preparando as pessoas não corresponde ao que ocorre na realidade produtiva, digamos, no sistema produtivo, né? Então é necessário, inclusive, um esforço muito grande de retreinamento das pessoas, né? Para que elas possam adquirir os novos conhecimentos e poderem trabalhar de forma eficiente e digna, né? Perfeito. Outro grande desafio, e nós já vamos começar a entrar nas relações externas, né, é o fenômeno da desindustrialização, aqui ou seja, um fenômeno que ataca o setor produtivo brasileiro. Os nossos produtos aqui, por alta carga tributária, por talvez alguns métodos burocráticos, acabam perdendo a competitividade para produtos estrangeiros. Essa troca de mercadorias é inevitável neste mundo globalizado. O senhor como analisa esse fenômeno chamado desindustrialização? Concorda com ele? Acha que tem alguns aspectos que merecem ser analisados? Eu concordo que há um processo de desindustrialização e alguns indicadores disto, né? Um dos indicadores é a redução da importância dos produtos industriais na pauta de exportações, mas isso não é suficiente, porque, digamos, poderia haver o mesmo volume de produtos industriais exportados, mas como teria havido um aumento dos minérios e dos produtos agrícolas, então as percentagens mudam, né? Mas acontece que está havendo também uma redução da produção interna. Desemprego em certos setores industriais, redução da produção, o aumento da participação do produto importado no total do consumo interno, né, e uma diminuição da produção local. E isso é muito importante, mas tem aspectos interessantes, né? Mas isso é algo que tem a ver, se um lado se fala da competitividade, da carga tributária e assim por diante, outros países têm carga tributária muito maior que o Brasil, né? A Alemanha, a Suécia e assim por diante. No entanto, são altamente competitivos. Então, a questão da carga tributária, que é sempre uma reivindicação permanente, quer dizer, o ideal de todos seria que a carga tributária fosse 0 e os serviços fossem 100, né? Mas essa conta não fecha. Esta conta é impossível, né? Então, tanto os empresários têm como uma defesa permanente a ideia de que a carga tributária é alta, né?
Mas os indivíduos também, porque acham alto o imposto de renda, acham altos os impostos em geral, e ao mesmo tempo demandam serviços públicos. Serviços públicos só podem existir com impostos, não há como, né? Não há outra forma de prover serviços públicos, né? De uma forma geral, né? Então isso é algo que tem a sua, né? Por outro lado, é algo curioso, é que o Brasil exporta produtos manufaturados para países como os Estados Unidos, grande quantidade, e não exporta produtos manufaturados para países como a China, ou como países europeus em geral. Como é que se explica isso? Como é que as empresas que estão instaladas no Brasil, não são brasileiras, são capazes de exportar para o mercado americano, que é um mercado altamente competitivo, e não conseguem exportar o mesmo produto, que passa pela mesma carga tributária brasileira, que passa pelos mesmos portos, que é outra reclamação permanente, né? E não consegue exportar esse mesmo produto, digamos, para a França. Não é estranho? Muito estranho. Isto tem a ver com a política das grandes empresas multinacionais instaladas no Brasil, né? Essas empresas não são brasileiras, elas são instaladas no Brasil. É diferente, é uma categoria diferente. Então, elas obedecem a um planejamento global. E esse planejamento global pode dizer, não, esta fábrica exporta para tal lugar, esta outra para outro lugar. Compreende? O que é diferente. Então, esse é um fenômeno que tem a ver com as dificuldades de exportação, de diversificação das exportações, né? Então, essa é uma questão muito, digamos, dizer que é complexa, não é isso. Tem vários aspectos, né? O Jornal do Engenheiro volta daqui a pouquinho. Ainda nesta edição, veja a cobertura do Prêmio Personalidade da Tecnologia 2012, promovido pelo CESP. O Jornal do Engenheiro publicou. Estamos conversando nesta edição com Samuel Pinheiro Guimarães, embaixador. O governo brasileiro, nos últimos tempos, está tentando, através de todos os seus instrumentos, inclusive os diplomáticos, diversificar os seus parceiros comerciais? Não, tem sido feito um esforço muito grande nesse sentido, né, de diversificar o comércio exterior brasileiro. Em relação a países africanos, por exemplo, a países árabes, né? Um esforço muito grande e houve resultados muito interessantes, né? E para dar um exemplo de questões de competitividade industrial, a Embraer, que é uma empresa industrial, é capaz de exportar para diferentes países da África, de todo o mundo, né? E é uma empresa industrial, quer dizer, sujeita a impostos e tudo, né? Mas é uma empresa era uma empresa de capital nacional principalmente, né? Mas desenvolvida no Brasil, assim como outras empresas, né? Então houve um esforço muito grande na área de procurar diversificar essas exportações, não só, digamos, de produtos industriais, como também de produtos agrícolas, né? Ou de produtos agroindustriais, como frango e assim por diante, né? Isso tem ocorrido, quer dizer, houve uma diversificação muito grande do comércio exterior brasileiro. Quando se toma os números, né, e se vê que a participação, o aumento das exportações do Brasil para países africanos é realmente muito significativa, né? As nossas próprias exportações de produtos primários, principalmente minério de ferro e soja, para a China são também extraordinárias, né? Houve um aumento muito grande, mas também para outros países, sem ter havido prejuízo do comércio com os Estados Unidos ou com a Europa. Aliás, o que não tem do que se queixar, porque nos últimos anos os Estados Unidos passaram a ter um superávit com o Brasil muito significativo, de 5, 6, 7 bilhões de dólares, o superávit americano. O que significa, em geral,
um superávit na área de produtos industriais, porque os Estados Unidos, para o Brasil, exportam principalmente produtos industriais. Certamente não exportam soja para o Brasil, que é um grande produtor de soja, né? É verdade, né? Nem minério de ferro, né? Não é isso. Eles exportam para nós produtos industriais. E tem um enorme superávit conosco. Ao mesmo tempo, mantém o seu mercado muito fechado para os produtos, inclusive agroindustriais brasileiros, né? O que acarretou vários embates na OMC. Pois é, o que acarreta, inclusive, a reclamação recente, absolutamente injustificada, né, das autoridades americanas às autoridades brasileiras, reclamando do aumento de tarifas recentes. Mas é um aumento de tarifas perfeitamente legal, dentro dos limites permitidos pelos compromissos internacionais do Brasil na OMC. E, no entanto, reclamaram. Embaixador, o senhor nos permite tratar um pouquinho da nossa política externa aqui regional? Como é que então está as relações comerciais com os nossos vizinhos aqui? O Brasil tem apostado, tem encontrado reciprocidade? Claro, inclusive o que ocorre, digamos, considerando a América do Sul, né? A América do Sul é um dos principais, talvez o segundo maior mercado brasileiro para produtos industriais. Quer dizer, a grande, digamos, volume de exportações industriais brasileiras se verifica para os Estados Unidos e para a América Latina e América do Sul, principalmente, né, onde estão os principais mercados, né? E esse comércio, portanto, é muito importante para os níveis de atividade das empresas industriais no Brasil, né? Ao mesmo tempo, como há uma assimetria muito grande entre o Brasil e os países da América do Sul em geral, tanto de dimensão, de território, a própria dimensão das empresas, né? A própria oferta exportável brasileira é muito maior do que a oferta exportável dos países vizinhos. O que ocorre é que há uma tendência a um superávit brasileiro muito grande. Então, o Brasil tem um grande superávit com a Venezuela, com o Equador, Peru, com a Argentina e assim por diante. Não tem, por exemplo, com a Bolívia por causa do gás. Se retirarmos o gás, o superávit é enorme, né? E isso gera sempre certas tensões. Mas hoje em dia, depois de muitas, digamos, reivindicações, digamos assim, do empresariado, digamos assim, brasileiro, né? Eles passaram a compreender melhor a nossa posição em relação aos países da América do Sul. E aí, com isso, digamos, foi possível chegar a entendimentos com os países vizinhos que, naturalmente, diante da capacidade industrial brasileira, assim como nós sofremos um processo de competição das exportações chinesas, por exemplo, ou americanas, ou europeias também, né? Eles também sofrem o efeito da competição das exportações brasileiras sobre o seu parque industrial, né? Com consequências para o emprego, para o seu desenvolvimento. Então é necessário um entendimento maior que permita a todos os estados se industrializarem, né? Isso é que é importante. Em instantes finais do nosso programa, queria só abordar um assunto importante neste momento. Num dos bons exemplos brasileiros, o senhor citou a Embraer, né? Falar um pouquinho da importância, porque no momento da competitividade é importante a inovação tecnológica, né? Como o senhor avalia esse quesito no Brasil e, em especial, a atuação dos engenheiros, que é fundamental neste processo? Eu diria que a questão tecnológica é fundamental, porque a inovação tecnológica, ela só interessa se ela é introduzida no processo produtivo. Senão, não interessa. Então, é algo extremamente importante, porque ao introduzir uma inovação no processo produtivo, isso é que torna a empresa mais competitiva. Por quê? O que é mais competitivo? Mais competitivo é produzir a custos menores. E isso nós temos uma dificuldade grande, que tem a ver com o grau de desnacionalização da economia brasileira. Por uma razão muito simples. Nós temos no Brasil filiais, unidades produtivas das maiores empresas do mundo.
não só maiores em termos de dimensão, como das maiores empresas do mundo em termos de geração de tecnologia. Mas essa geração de tecnologia não é feita aqui. E muitas vezes é feita em seus laboratórios, nos seus países de origem, ou até em outros países. Quer dizer, mas digamos que uma grande empresa alemã instalada no Brasil, uma grande empresa americana, não sabe da importância da inovação tecnológica? Eles não sabem. Isso é absolutamente ingênuo. Claro que sabem. Então, essas empresas conhecem perfeitamente o que é tecnologia, a importância da pesquisa, a importância de investir em pesquisa tecnológica, conhecem o endereço das universidades brasileiras, as quais têm gerado indivíduos absolutamente capazes de inovação tecnológica, como todas as equipes da Embrapa, as equipes que geraram a Embraer, as equipes que trabalham na Petrobras. Então, os indivíduos existem, né? Não é verdade? Então, isso é algo que é de extrema importância e, ao mesmo tempo, é necessário, na minha opinião, que, inclusive, por exemplo, toda a tributação trate de forma muito diferente as empresas que investem em tecnologia no Brasil e as empresas que não investem. É simples, é só tratar, né, imposto de renda de forma diferente, né? Embaixador, foi um prazer recebê-lo aqui no Jornal do Engenheiro e deixo a câmera aberta para suas considerações finais. Eu agradeço muito a oportunidade aqui de conversar com você, Fábio, com o Jornal do Engenheiro, né? E dizer que é importante para o desenvolvimento brasileiro a questão da engenharia. Quer dizer, não há desenvolvimento sem ampliação da capacidade produtiva no país. Não existe. Isso passa pelo engenheiro. Nos seus diferentes setores, desde os engenheiros de eletrônica, de construção civil, de ferrovias, de energia nuclear, hidrelétrica, assim por diante. Mas, enfim, sem aumento da capacidade instalada, não há desenvolvimento. Nem há desenvolvimento social de longo prazo. Perfeito. O Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos. Os associados do CESP contam com diversos convênios médicos e odontológicos a preços abaixo do mercado. Acesse o nosso portal e saiba mais sobre este e outros benefícios. Em comemoração ao Dia do Engenheiro, 11 de dezembro, o CESP concede na própria data o Prêmio Personalidade da Tecnologia aos profissionais que se destacaram em suas áreas de atuação. Estar ao lado de competências que têm sido premiadas ao longo destes últimos 25 anos, né? Eu acho que é um privilégio e realmente uma honra enorme. E gostaria de agradecer realmente ao sindicato pela excelência do processo e pela qualidade daqueles que foram homenageados, me excetuando, evidentemente. Eu acho que realmente é uma festa muito bonita, é uma festa que nos deixa muito orgulhosos e coloca realmente os engenheiros numa posição merecida de destaque no cenário nacional. A homenagem é feita anualmente desde 1987 àqueles que colocam seu saber e dedicação a serviço do avanço científico e tecnológico e também do desenvolvimento nacional e do bem-estar da população brasileira. Foi uma coisa inesperada, eu já tinha recebido homenagem dos meus alunos, que também para mim é uma premiação enorme, mas essa realmente foi um reconhecimento que me deixa muito feliz. É muito gratificante assumir esse recebimento por conta da grandiosidade do trabalho e da ação, do espectro da ação do projeto, que é essa iniciativa inovadora dos repelentes. Isso é natural que tenha um reconhecimento por conta do trabalho árduo que foi para ela chegar onde chegou numa atuação internacional que não tem como
não tem como não transformar isso num fenômeno. Embora de forma humilde, o prêmio foi muito merecido pelo trabalho dela. Em 2012, os agraciados que foram até o auditório do sindicato não são apenas profissionais de grande capacidade, mas também homens e mulheres de espírito público e compromisso com o interesse coletivo. Toda homenagem, ela reflete um trabalho. Esse trabalho foi feito com muitos colegas nossos, que eu gostaria sempre de homenageá-los, sempre que a gente puder, que é o meu querido amigo João Abucater Neto, foi presidente do CREA, o João Leopoldo Werneck Camargo, que hoje na Prefeitura de São Paulo. São pessoas que compuseram essa homenagem, e com elas eu quero dividir. O meu querido amigo Murilo, nosso presidente, fizemos muitas parcerias com o sindicato, enquanto homem público que fui, e hoje, na iniciativa privada, estamos aqui de ombros no nosso sindicato para levar cada vez mais a nossa atividade, a nossa vida num patamar cada vez maior. Indivíduos que já demonstraram ser possível vencer desafios e superar obstáculos com inteligência, criatividade e coragem. E esse prêmio de valorização profissional, um prêmio de tecnologia que nós discutimos e fazemos todos os anos, ele vem reconhecer o trabalho do profissional durante o ano, durante uma vida de trabalho, porque ele entra no auge e apresenta para a sociedade, para o cidadão e para nós engenheiros, de fato, uma grande competência. E nós, quando nós homenageamos, nós temos que agradecer ao trabalho que eles fizeram para o povo brasileiro. As categorias de premiação foram Agricultura, Educação e Engenharia, Habitação, Inovação, Transporte Urbano e Valorização Profissional. Talvez eu possa dizer que a profissão de engenheiro é a profissão mais humana que tem, porque é o engenheiro que trabalha em benefício dos homens, em benefício da humanidade. Nesse sentido, a profissão é mais humana do que, eventualmente, das ciências humanas, porque lida diretamente como líder com aqueles que, afinal de contas, ajudam-no a construir o que tem que construir. A gente tem uma responsabilidade muito grande na frente dessa instituição. Agora, nós sabemos muito que nós temos a melhor equipe, o melhor grupo, as melhores cabeças. Isso fez com que nós recebêssemos o prêmio, mas em nome de todos. É um prazer para mim. Para saber mais sobre exemplos de boas condutas profissionais no universo da engenharia, acesse o nosso portal na internet.